Fala galera, eu sou o Thiago Rodrigues, começando uma nova temporada do programa Papo Forte ou Fortecast, do jeito que você achar melhor. Nosso primeiro convidado para esse primeiro episódio, doutor Márcio Luiz Requejo. Obrigado, Tiagão. Valeu pelo convite de estar aqui com você. Vamos aí ver o que nós podemos fazer de dar boas informações para o nosso público e principalmente para o pessoal que está aí querendo comprar um automóvel novo para colocar aí na sua garagem. Isso aí, Marcelo. O pessoal tem tido muita dor de cabeça, né? Muito problema na hora de adquirir um veículo usado, né? Então a gente vai dar várias dicas aí para a galera não cair em determinados golpes, não é isso? É isso aí. E vamos comentar alguns cases aqui que tem acontecido aqui no nosso dia a dia, não é verdade? Então vamos lá. Doutor, me fala uma coisa. A gente tem um assunto aqui já polêmico para começar. Tá? Bora! Vistoria cautelar. Cautelar. Vistoria cautelar. O pessoal costuma ter muita dor de cabeça. Por exemplo, compra o carro com uma perícia aprovada na empresa X, né? Aí, quando a pessoa vai vender o carro depois para outra empresa, né? Para outra loja multimarca, ou para um particular também, né? Que a gente costuma falar, quando não é uma negociação com CNPJ, né? E vai, não bate o carro, não acontece nada. Aí, quando vai dar reprovado, dar restrição, dar observação, né? É comum essa divergência, né? Entre empresas. Qual que é a finalidade dessa vistoria? Fala para nós, doutor. Vamos lá, Tiagão. Acho que o mais importante quando se vai fazer a aquisição de um carro não é olhar lá o verdinho, o amarelinho, o vermelhinho, aprovado com restrição ou reprovado, e sim as observações que vêm contidas na cautelar. O porquê disso? A cautelar ela não tem uma legislação, ela é subjetiva. Então, o que para uma empresa pode ser considerado um aprovado, para outra pode ser um aprovado com restrição, ou para o que é aprovado com restrição pode ser o reprovado. Então, acho que o mais importante é o pessoal focar nas informações contidas, tá? Se vem problema na longarina, se o carro teve algum sinistro, foi batido, ou se ele tem procedência, se veio de um leilão ou não. Então, o mais importante é eles mirarem nestes pontos, tá? É normal, pois não temos uma legislação, tá? Não tem uma lei, então fica muito a critério do vistoriador. Cada empresa usa o seu critério. Então, pelo que o senhor está passando para a gente aqui, a vistoria cautelar ela é uma vistoria informativa, o objetivo dela é informativo, né? Embora geralmente seja uma vistoria onde são verificados vários itens do veículo, né? Por exemplo, o pessoal costuma confundir bastante, é bom a gente destacar aqui, né, doutor? O laudo ECV, Estado de São Paulo, que é aquele laudo que é homologado, aquela vistoria homologada pelo Detran. Pelo Detran, né? Onde ele credencia algumas empresas, até onde eu sei, acho que São Paulo tem aproximadamente 2.000 empresas credenciadas, né? Onde é baseado em algumas resoluções, Sim, portarias. Certo? Então, assim, nessa vistoria, qual que é o objetivo dela? É verificar a questão da identificação, né? Certo. Então, se número de motor bate, se chassi chassi tá alguém, vidros, né? Placa. Depois a gente pode falar sobre placa também, que tem bastante cases aí falando de placa, né? Então, mas ele verifica essa parte, a questão dos itens de segurança, os obrigatórios, se existem e se estão funcionando, certo? Se tem alguma alteração de característica, uma cor, um motor que trocou, teve um calço hidráulico, então o laudo ele vai falar sobre isso, certo? Parte de estrutura, né? Longarinas, colunas, ou alguma parte assim também, vamos considerar da carroceria do veículo. Se trocou um painel, se trocou uma folha, essa parte ela não é verificada. Sim. Certo? Também parte de pesquisa também não vê nada disso. Leilão. Eu acho que assim, a cautelar ela é importantíssima. Eu acho que todos antes da aquisição devem fazer. Eu acho super importante. Mas sempre focando nessa situação da subjetividade da cautelar. Então, para se atentarem ao descritivo. Já as que são homologadas pelo Detran,
Essas vão tratar de assuntos como número de chassi, número de motor, vidro, itens de segurança, como você mesmo nos falou agora. Então, elas são pesquisas distintas. Tá? Essa, a homologada pelo Detran, ela não vai cuidar se o carro sofreu uma pane, se ele teve um problema de calço hidráulico no motor, mas foi solucionado com a numeração corrigida. Mas a cautelar vai tratar se o carro foi batido, se ele tem problema estrutural, se ele tem uma longarina com solda. Então, as duas são pesquisas distintas e ambas de extrema importância. Então, para quem está comprando aí um veículo seminovo ou mais usadinho, que não deixem de fazer ambas as pesquisas, uma por ser obrigatória, uma porque vai dar uma amplitude do que você está adquirindo. Legal. Então, só finalizando aquele raciocínio. A cautelar, então, informativa. Essa questão do status é meramente a opinião do vistoriador. Né? Positivo. Por exemplo, ele está olhando ali, esse carro é bom, não é? Bonito, não é? É Positivo, isso. Exatamente. Na sua opinião, doutor, numa cautelar assim, você acha que tem necessidade de existir um status? Ou você acha que, como ela é informativa, o certo era não ter um status aprovado com questão, reprovado, outro que o pessoal vai inventando, já tem azul, entendeu? Rosa, Eu acho que por vários. ser meramente informativa não deveria ter esse status, esse vermelho, amarelo e verde. Eu acho que ela deve ser bem explicada, mas não colocar, porque muitas vezes uma pessoa, por causa de uma determinada empresa que colocou um amarelo, muitas vezes numa troca de um paralama, por exemplo, a pessoa deixa de comprar um bom carro, deixa de fazer uma boa aquisição por um fator bobo. Eu já vi perícia cautelar reprovada por conta de pintura. Acredita? Na minha cabeça, assim, eu acho que a pintura ela pode ser, né, apontada, se for acordado ali, contratado pelo cliente, mas é um item assim que jamais poderia reprovar uma cautelar. Veja só, Thiago, seria até injusto isso, porque uma pintura pode ser um jabuticaba que caiu e queimou o capô. E reprova o carro por causa E disso. reprova o carro por causa disso. Complicado. Você sabia que esse tema é tão polêmico assim, né? A gente brinca com o termo polêmico, mas o Detran de São Paulo, ele proibiu, né, que as empresas credenciadas para fazer o laudo ECV, que elas façam a vistoria cautelar, né? Tá aplicando lá advertência, suspensão, né? Corre até risco de ser cassada a empresa, porque parece que houveram vários casos onde a pessoa fez uma cautelar, né? Teve uma dor de cabeça futura e parece que é uma estratégia do advogado também, né, doutor? Por exemplo, a pessoa tem um problema com a loja. O cara vai lá, o advogado vai lá, pega a loja, pega a vistoria, pega o Detran, todo mundo que pode ele coloca na mesa para conversar ali, né? Exatamente. Muitas vezes o que acontece, o advogado, se eu posso ter um ou ter três, eu vou para cima dos três. E aí ele coloca muitas vezes no polo passivo pessoas que ali não deveriam estar. Entendi. Como a empresa de vistoria, como o Detran, quer dizer, é absurdo. Certo. Então, nessa brincadeira, o Detran não gostou de ficar na mesa muitas vezes, não, porque ele tem sido acionado, né? Então, a partir disso aí, ele começou a tomar essas medidas, né? E tem algumas entidades que elas estão tentando fazer a regularização da cautelar, né? Por exemplo, o pessoal do Sindivist, mandar um abraço aí pro Walter Menegon, nosso eterno presidente, meu amigo Gil também, lá do Sindivist, o Rodrigão, que tá no CNVV, se eu não me engano, também tá correndo atrás aí para conseguir fazer essa regularização, né? Ou através de Detran, ou através da Lesp, o pessoal tá batalhando bastante, para ver se consegue dar uma diretriz e acaba com essa quantidade de problema que a gente vem tendo, né? Uma coisa também que eu percebo, por exemplo, ó, eu tô comprando o carro do Rafael, certo? Aí eu vou na empresa X, faço uma vistoria cautelar para eu adquirir esse veículo, certo? Aí, show de bola. Quando eu vou vender o carro, aí eu vou apresentar essa cautelar.
Só que o que é o certo? Não é você que está comprando esse carro de mim. Ir numa empresa da sua confiança e fazer uma nova cautelar? Olha, no meu entender, quem está comprando deve fazer uma nova cautelar. Mesmo porque o Thiago fez a aquisição do veículo do Rafael. O Thiago ficou com esse carro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E vamos supor que o Thiago ficou uma semana. Só que nessa uma semana ele passou numa enchente e não precisou nem ser uma enchente numa água e o carro acabou dando um calço hidráulico no motor. Ele simplesmente substituiu o motor. Muitas vezes não tomou conta de substituir o bloco, fazer uma nova numeração, enfim, passar o veículo por todos os procedimentos legais para que a inserção desse novo número saia no documento. E aí ele acaba tendo um problema. Então, no meu ponto de vista, sim, quem comprou o carro combina com o vendedor, vamos até a empresa X, A, B ou C, de preferência aí das partes, e façam uma nova cautelar. Certo. Juridicamente, num caso desse, você comprou com uma cautelar de um terceiro, certo? E você entende que você tem um prejuízo. Você pode acionar a empresa? Você pode acionar qualquer pessoa, não é verdade? Mas assim, você enxerga que tipo tem fundamento da pessoa ali ter chance de conseguir alguma coisa? Olha, poder, como você mesmo bem colocou, o papel aceita qualquer coisa. Você pode colocar qualquer um no polo passivo. Mas vamos ao exemplo dado por você mesmo, Thiago. Você comprou o carro do Rafael e a cautelar está em nome do Rafael. Você não é parte legítima para reclamar esse prejuízo. Quem é parte legítima é o Rafael. Por isso, nós indicamos que o comprador faça a nova cautelar em seu nome, tá? Para que ela saia o seu nome na cautelar, porque se amanhã você tiver algum problema, você tem a legitimidade para ingressar contra a empresa que cometeu o suposto erro. Certo. Sabe uma coisa também que eu acho bem engraçado, né? Você vê que um vistoriador hoje, por exemplo, ele fazer a vistoria do Detran, ele tem que ter 30 dias de experiência em carteira comprovada, show de bola, né? E ele tem que fazer um curso de 2 dias, certo? Aí ele já é considerado um vistoriador. Para fazer a cautelar, como não tem homologação, qualquer um pode fazer Qualquer uma um pode cautelar. fazer. Entendeu? Então vamos lá. E eu, particularmente, eu tenho uma boa experiência no segmento de vistoria automotiva, né? Já trabalhei em várias empresas, conheço outras tantas, né? E eu nunca trabalhei numa empresa, ou conheço uma empresa que ela tenha no seu quadro de colaboradores um engenheiro mecânico ou um técnico em funilaria e pintura, certo? Como é que pode? O Inmetro aprova uma troca de longarina, certo? O funileiro faz o reparo conforme ele tem lá a BNT dele ou a diretriz ali da montadora, que deve liberar para eles, e chegar na vistoria o cara reprova. Thiago, esse é um problema recorrente, tá? Muitas vezes o historiador que faz a cautelar reprova e realmente, no meu entender, na maioria das vezes ele não tem uma formação técnica para isso, como você colocou, o carro passou no Inmetro, passou tudo, e aí vem a Não cautelar está e capacitado, né, doutor? ele não está capacitado. Mesmo porque alguns discutem o elemento solda. Mas será que aquele historiador que está fazendo aquela cautelar tem conhecimento de que aquele determinado estilo de solda não é o da montadora? Eu acho que ele não tem capacidade para isso. Mas, enfim, como não tem uma legislação, nós não temos uma lei para isso, quer dizer, qualquer um pode fazer essa cautelar. Na época que eu estava mais na operação assim, né, muitos anos atrás, aí eu lembro que às vezes a gente encontrava algum reparo no carro e a gente costumava conversar entre nós historiadores, né? Às vezes, tipo, os dirigentes da empresa e tal. E eu lembro de alguns usarem um termo assim, nossa, essa solda tá feia, né? Essa solda tá feia. Aí, eu lembro que mais pra frente, através da Ford, pela Ford a gente atendia uma concessionária, né? Aí o que acontecia? Eles faziam a vistoria com outra empresa. Aí um dia o cara me chamou lá, o gerente, né? Pô,
Traz um historiador aqui, vem dar uma olhada nos carros aqui pra mim. Eu falei, beleza, fui lá e tal, lanterninha, tudo bonitinho lá, o material. Ó, dá uma olhada na alma do para-choque desse carro. Aí era uma Renegade, certo? Aí eu lembro que eu olhei assim e tinha uma solda dando volta assim, né? Sabe? Exposta e tal. Aí eu olhei, aí só que assim, meu, tu não consegue ter na tua cabeça um banco de imagem de todas as soldas dos veículos, Uhum. né? Mas só que assim, por exemplo, tu tem um reparo na alma do para-choque. Meu, antes de pegar a alma do para-choque, tem outros componentes, ainda que não sejam é, um painel, sabe? Mas tem para-choque, tem farol. Aí tu vai olhar tudo isso e tu vai avaliar. Tu fala assim, meu, mas não tem nada aqui. Não é possível. Como que o cara soldou só isso aqui? Eu lembro que eu falei assim pro gerente, né? Eu falei, tem outra dessa daí? Tem outro carro desse modelo aí? Aí ele falou, vamos ali do outro lado, atravessar uma rua. Ó, tudo no mesmo modelo. Aí eu fui levantando o capô delas. Fui levantando, todas a mesma solda. Aí ele falou pra mim, aí ele sacou um monte de outra empresa, ô, dá uma olhada aí. Todas as perícias tinham a observação. Dessa solda aí, Alma do né? para-choque reparada com solda. Alma do para-choque reparada com solda. E a solda era Era original. original. Sim, mesmo porque de um ano para outro vai acabar divergindo o tipo de solda, Sim, enfim. às vezes muda alguma coisa na moto ali no, no canote que fala. Não É, lembro o termo. Então, aí às vezes a galera viu uma solda diferente, mas tipo assim, uma moto importada. Essa solda aqui. não é, era o tipo de solda que mudava. E padrão de gravação? Eu lembro uma vez, ó, uma Terracan, se eu não me engano, carro da Hyundai. Aí eu lembro que eu era auxiliar de vistoriador. Aí eu peguei e vi, porque na minha cabeça, lá atrás, me ensinaram que tinha que estar tudo alinhadinho, bonitinho, né? Aí chegou o motor da Hyundai, aí pra cá, um 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 pra cá. Aí eu chamei o responsável, né? O chefe dos historiadores lá. Falei, dá uma olhada nesse motor aqui. Ó, tudo desalinhado. Motor bom, reprovado. Aí depois, pô, fiz um monte de I30, um monte de Tucson, sabe? Aí eu olhava assim e falava assim, nossa, quanta merda a gente fazia, não é Olha, verdade? Thiago, talvez não seja do seu tempo. Eu, lá atrás, eu comecei como despachante, antes de ser advogado, fui despachante. E quando começaram a vir as motos importadas para o país, eu peguei a abertura, no começo dos anos 90. Tinha, as Kawasaki, por exemplo, não saiu o número de chassi. Elas não tinham como tirar decalque. A solda dela, a solda de quadro era diferente. Era tudo diferente. A própria, uma moto nacional, nós tivemos aí grandes problemas. A Yamaha Teneré, nos anos de 80, ano de 89 para 90, 80, até 89, primeira série, número de motor e quadro batia. A 89, segunda série, motor e quadro já não batia, porque em 90, quando saiu a Teneré de dois faróis, o motor já era divergente do quadro. Isso deu muito problema. Isso o pessoal apanhou muito. Até vinha o pessoal da Yamaha explicar, não, olha, as motos que saíram a partir de agosto, eu sei porque na época eu tinha uma, a partir de agosto de 89, motor e quadro não batem mais. Eles vão começar a ser diferentes. Porque anteriormente, na época das motos dois tempos, tudo, motor e quadro era igual. Isso era padrão Yamaha. Honda não, mas Yamaha. E na época deu um monte de. Essa daí não é aquela que o chassi, ele é no canote e ele vem com duas gravações? Duas gravações, uma de cada lado. E eu peguei uma 82 que saiu com um erro, 92, desculpa. Eu tive uma Teneré 92 que ele saiu com um erro e tinha um número diferente do outro. E às vezes saíam duas do mesmo lado também, E às né? vezes do outro do meu lado, era em cima e baixo. Você sabia que tem muito problema dessas motos aí? O que acontecia? O chassi tá ali, bonitinho. E o que passa ali? Os cabos, todos os E cabos. os cabos corroíam o número, eles apagavam o número Isso de aí, tanto. isso aí, isso aí, isso Exatamente. aí. Aí tinha que pedir Tinha remarcação. que pedir remarcação. Yamaha, eu lembro que depois, ali perto de 2010, 2011, eu lembro que tem um modelo
que o chassi, praticamente, a gravação ela não tinha a profundidade necessária. Então qualquer coisinha também já sumia o número do Sumiu o chassi, número. entendeu? E nessa época aí vocês devem ter sofrido bastante porque eu acho que o motor passa a ser obrigatório a ser é, a montadora informar o número do motor a partir de 88, né? Mas 90 eles não cumpriam Não, ainda. não cumpriu. A Yamaha tinha essa situação porque os números eram idênticos, tá? Ah, Motor e quadro eram idênticos. Agora, as outras montadoras da a época Honda tem isso até hoje, né? não bate. Não bate mais? Não. A Honda ela nunca bateu Eu motor e reconheci quadro. firma de uma XR hoje que tá batendo. Então, talvez seja. Não, mas a XR é antiga. XR é antiga. Eu até me atentei nisso. Nossa, ó, batia, né? O final. Porque no meu tempo de despacho É. não batia. O que você acha da profissão despachante? Olha, eu por ter sido do despacho tudo, uma pena ter acabado. Tá? É mais fácil hoje, nós temos a internet que facilita muita coisa, tudo, mas eu achava que era uma boa assessoria para quem estava comprando ou vendendo um veículo automotor. Vou compartilhar uma percepção, tá bom? Meu pai foi despachante, né? E o que eu percebo hoje, só que na época que meu pai trabalhava era criança, adolescente, não tinha assim muito entendimento, né? Mas o que eu vejo hoje, assim, eu estando na parte das historias, é que a maioria dos despachantes não tem conhecimento do que está fazendo. Hoje, alguns eu concordo com você, alguns poucos que sobraram, mas no tempo que eu trabalhei, o despachante ele conhecia bastante, ele conhecia de numeração de chassi, nós mesmos, na análise, no dia a dia, e olha que a numeração era bem mais precária, se pegássemos os números, e o padrão de 17 dígitos veio em 83. Até então, eram 6 ou 7 dígitos. Mas na nossa época, nós sabíamos ler um número de chassi. Decodificar. Exatamente. Nós sabíamos ler o que era uma Brasília daquela época, nós sabíamos que uma BA era de 2 portas e uma B0 eram 4 portas. E mais ou menos pela numeração nós sabíamos até o ano do carro. Depois que passou para os 17 dígitos, a mesma coisa, quando vinha a numeração ou as letras intermediárias, nós sabíamos qual era o ano do carro. Então nós sabíamos ler isso, como fizemos cursos na época para fazer leitura de vidro. Até os vidros nós sabíamos identificar se eram pertencentes ao carro ou não, por uma marcação que eles tinham. Entendi. Então, realmente lá atrás os despachantes ele tinham um bom conhecimento, né? Tinha um bom conhecimento. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou comigo de um caso aí que você teve de um HB20, uma situação de uma placa, que é um case aí que tá te deixando De cabelo em pé. de cabelo em pé. Eu e o revendedor. É uma situação bastante triste, tá? O porquê. Hoje, com uma coisa que foi tirada do Detran, tá? O emplacamento. Esse negócio hoje, placa não tem lacre, placa qualquer um pode emplacar. Nós temos aí uma série de empresas emplacando veículos que conseguiram as suas licenças, estão trabalhando dentro da regularidade, mas tem muita gente com baixa qualificação nisso também. Nós estamos com um caso lá no nosso escritório que era bastante interessante. O rapaz comprou um HB20 para Uber, pediu, a loja ofertou, né, como cortesia a documentação, e nessa situação o veículo passou de placas alfanumérica, a placa branca, para padrão Mercosul. Ganhou a documentação, foi lá, a loja entregou tudo, e ele foi levar o carro na empresa para fazer a troca de placa. Passou pela empresa que fez a placa, ela fez a placa errada. Ela inverteu uma das letras. O cliente não se atentou. Ele era motorista de Uber, trabalhou 15 dias com o carro do jeito que estava, até ser parado numa blitz.
vistoria de rotina. E o carro passou na vistoria também? Hoje não tem mais vistoria no ato do emplacamento. Ele comprou o carro, tinha cautelar, estava tudo certo, o carro perfeito, tudo em ordem, passou no ECV. Ah, mas para passar para o nome desse cliente que comprou, foi feito um ADCV. Foi feito o ECV, Já mas com na a época... placa. Não, na época ele era placa alfanumérica, ele ainda não era padrão Mercosul. Ah, entendi. Aí foi expedido um novo documento com a placa padrão Mercosul. Certo. Ele foi na empresa que confeccionou a placa, a empresa que confeccionou a placa confeccionou errado, ela fez uma letra invertida, o rapaz que adquiriu o veículo não se atentou, colocou o carro no Uber, atendeu lá milhares, centenas de clientes com a placa invertida e ninguém se atentou. Até que ele foi parado numa vistoria de rotina da Polícia Militar, da Polícia da Companhia de Engenharia de Tráfego, não sei, e eles se atentaram que essa placa estava errada. Com esse veículo foi levado foi preso, foi chamado todo mundo para a delegacia, o pobre do proprietário da revenda, que esse não teve culpa nenhuma, porque ele vendeu um carro bom, ele deu todo o suporte para o cliente, está tendo uma tremenda dor de cabeça, tanto é que nós temos um processo em trânsito. E, para completar... O processo é contra a loja? O processo é contra a loja e contra a empresa de placa. A empresa está aberta ainda ou é uma das que fechou? É uma das que fechou. Que problema, hein, doutor? Que problema. Eu acho que o lojista ficou triste, hein? Muito triste. Muito triste. E nós temos aí um consumidor que não está sendo prejudicado, por quê? Porque a empresa deixou na posse dele um veículo superior ao que ele comprou, ou seja, a empresa está no prejuízo, porque teve que fornecer um veículo para esse cliente. Teve não, opção dele, né? Opção do lojista para... Olha, hoje nós temos um mercado super competitivo. Se o revendedor vai se furtar de uma situação dessa, mesmo ele estando correto, a loja dele pode ficar mal vista. Então ele, para salvaguardar a imagem da loja, ele forneceu um novo veículo. O veículo que ele comprou foi recolhido ao pátio, passou por uma vistoria do IC. O carro é único dono, ele até então era único dono, uma moça tirou ele zero, na concessionária de Santos. O vistoriador, o perito, né, do IC, a princípio fez a perícia errada no carro. Ele inverteu, o perito também inverteu o número de chassi, acusou um carro completamente diferente. Nós o atentamos para isso e agora ele disse que o carro tem problema de chassi. E a profundidade não é a original. Agora, nós estamos falando de um veículo com 3 anos de uso, que até então havia sido de uma única proprietária. Isso está nos gerando uma forte dor de cabeça. São petições e mais petições, porque o processo está em andamento. E o lojista, o revendedor hoje não tem um carro no estoque. E nós temos um particular aí, um consumidor final, andando com um carro emprestado. Mas eu vou fazer um adendo aí. Na experiência que eu tenho com vistoria veicular, eu já peguei vários casos de veículos ruins, com motor ou com chassi adulterado, né? E eles foram pro IC e foram aprovados. E já vi veículo bom indo para lá e ser reprovado. Thiago, é assim. O que eu vou falar do perito do IC, né? Teoricamente, ele é uma pessoa, ele é um concursado, ele prestou um concurso público, ele passou num concurso público e, teoricamente, ele é apto para aquela função. Embora, nesse caso, tenha um ponto até bastante... Não é engraçado, mas... A assistente do perito, ela é uma assistente de necrotério. O que um assistente de necrotério pode falar de um veículo automotor, eu não sei. Então aí nós temos aí esse problema com o IC, mas isso aí, creio que já veio a carta laudo é favorável, dizendo que o veículo ele é o bom, né, que não existe
esse O motor e problema. o chassi dele estão Exatamente. na conformidade. O veículo bate com as características originais, mas agora nós temos que aguardar aí o deslinde da justiça. Então aí a dica que fica para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast, comprou um carro, quando vai retirar, pega o documento, Pego, olha no carro. confere a placa, tudo direitinho, porque esse mesmo emplacador, eu no dia fui à delegacia acompanhar o meu cliente, né? Esse mesmo emplacador, ele na hora, ele assumiu o erro para o policial, para o delegado, para a autoridade de trânsito, né? Para a autoridade policial, dizendo que ele errou, que ele confeccionou mais de 10 placas erradas. Ou seja, nós temos um problema. Nós ainda temos a mais... Nós não, né? Porque devem ter outras lojas que podem não ser minhas clientes. Mas nós temos aí mais pelo menos 9 carros andando na rua com o mesmo problema. Mas ó, a questão desse tipo de erro, mesmo na época que era o Detran, estava sujeito a acontecer e acontecia também, né? Porque assim, o procedimento é o mesmo, né? Bem parecido pelo menos. Porque, por exemplo, ali ele vai ter o blank, certo? Vai montar a estampadora, certo? Vai fazer e acabou. Então assim, onde está o erro ali? A falta de atenção de quem está estampando a placa. Quem está estampando Então, a placa. isso aí, tanto na Mercosul, tanto quando era dentro do Detran, acontecia, né? Tiago, eu creio que na época do Detran acontecia em menor número. Os emplacadores na época, pelo menos no meu tempo, eles eram muito atenciosos quanto a isso. Era um verdadeiro cara crachá, sabe? A é A, é B, é B, enfim. Tá certo. Vamos lá. Você também tem um case aí que você tá vendo de pesquisa de leilão. Carro que fez uma vistoria, aprovou, depois foi fazer outra uns dias depois, já deu leilão. Como que Também, acontece isso? boa pergunta. Aí talvez você possa me responder mais que eu, porque nós temos algumas pesquisas que que o pessoal das ECVs fazem, né? Das cautelares. Exatamente isso. Um rapaz comprou um determinado carro, passou na cautelar, deu tudo certo, tudo bonitinho, tudo em ordem. O carro foi vendido. Essa outra pessoa, quando chegou num outro estado, levou o carro para o sul, foi fazer uma nova cautelar lá e aí acusou que o carro era proveniente de leilão. A culpa é do cliente, né? Se ele não fosse fazer essa cautelar nova Aí passava não tinha batido. acontecido nada. Aí ele retornou, esse carro retornou para São Paulo, foi na empresa que fez a primeira cautelar, e aí realmente o carro tinha passagem em leilão, mas o problema não estava na empresa que fez a cautelar, porque as empresas cautelares fazem pesquisas com outras empresas e essa outra empresa acima deles foi quem errou, negligenciou. Mas o carro tinha leilão? Tinha leilão. Então, assim, dos programas que eu vou gravar aqui, eu quero trazer a pessoa, né, que cuida da empresa que fornece a pesquisa aqui para a Ford, né? O que se fala no mercado? São várias bases de informação que eles vão buscar, né, e vão compilando informações e vai gerar aquela pesquisa lá de 6 folhas que a gente sabe como é que é, né? Tem algumas informações que são públicas, né? E algumas informações privadas, tal. Então, o que acontece? Parece que não é só o cara chegar lá e falar, por exemplo, a gente vai lá, Thiago e o Márcio, na empresa, na fornecedora X de insumo, ó, a gente quer comprar. Não é assim que funciona, pelo que eu entendi. Entendeu? Então, tem algumas empresas no mercado que elas te vendem, ó, o copo cheio d'água, entende? Só que o copo tá vazio. Entendeu? Então, assim, dizem que tem algumas empresas no mercado que elas estão vendendo a informação, mas não tem a informação. Entendeu? Então, assim, eu ouvi dizer de uma grande rede aí, de vistorias, que ela tinha 2 ou 3 empresas homologadas e era comum acontecer isso. Dava na empresa X indício de sinistro, leilão, aí quando ia fazer nas outras duas, não dava nada.
Entendeu? Só que o que acontecia? Parece que essa aqui dava informação e ela mostrava o contrato de Aham. compra do insumo. E as outras duas? Cadê o contrato? Não, vou fazer, tô pedindo, sabe? Então, assim, um dos motivos de acontecer isso aí, dizem que é por isso. Essa situação no leilão eu já peguei 2 casos, tá? Foi um carro da Ford e um carro da GM, os dois. E os dois passaram por empresas cautelares diferentes. E os dois a mesma coisa. A primeira não apontou leilão e depois de um certo tempo tinha leilão. Tinha leilão. Complicado, né? Complicado. E como que ficou esse caso aí? Como que ficou? Até agora, o único que foi sério foi o rapaz, dono da empresa de vistoria, que fez essa vistoria que não tinha leilão e depois apareceu o leilão. Ele fizeram um acordo entre o adquirente do veículo e ele fez um reembolso para o rapaz num valor que eles calcularam que seria a depreciação. E o pessoal Quanto da à pesquisa? empresa que forneceu a pesquisa, nós estamos brigando na justiça porque eles se furtam. Já foi provado por A mais B que o carro tem a passagem em leilão e eles não assumem. Então nós estamos brigando na justiça, estamos aí aguardando uma resposta do judiciário. Na sua cabeça, assim, o que vai dar? Olha, prever uma decisão de um juiz é impossível. Mas documentalmente, tá? Nós já provamos que houve uma negligência por essa fornecedora de dados. Entendi. Você vê, né, doutor? Os caras pensam que vida de proprietário de empresa de vistoria é fácil. Não, não é. O cara responde pelos erros dele, pelos erros da pesquisa. Pelos erros de todo mundo. Meu Deus do céu. Quer montar uma empresa de vistoria? Obrigado. Vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa pauta. Questões de fraudes, né, adulterações, principalmente no laudo ECV, que é um laudo homologado, né? Então a gente pode considerar que o laudo de transferência é um documento público, já que ele está sendo chancelado pelo Detran, ou não? Um documento público, na verdade, assim, né? Quem emite esse laudo, ele tem uma fé pública, porque ele tem uma certificação do Detran Certo. para expedir. Agora, a ponto do Detran responder, aí eu vou ficar na dúvida, eu creio que não. Entendi. Porque assim, a gente ouve falar de alguns casos, né? Até já houveram alguns aqui embaixo, lá em São Paulo, por exemplo, de profissionais que eles começam a negligenciar, começam a aprovar carro com uma série de situações aí irregulares, até mesmo adulterações, né? Casos de profissionais que montam um laudo. Já viu essa daí? Já. Entendeu? Nesse tipo de caso, assim, qual a responsabilidade civil e criminal do vistoriador e da ICV? Olha, a empresa, a vistoriadora, vai responder civil e criminalmente. Tá? Ele vai responder pelo dano material que ele causa à pessoa, porque nós estamos falando aí muitas vezes de um patrimônio caro. Vai responder criminalmente também, porque ele está montando um documento. Então, para mim, ele vai responder tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Mas corre risco de ser preso, ficar com a ficha suja. Assim, o Detran ele tem sido bem linha dura com esse tipo de caso, né? Entendeu? Vai, por exemplo, caso de montar laudo, eles estão caçando o credenciamento da empresa, né? Então era onde eu ia chegar. O ser preso, né? Eu creio que não chegue a tanto. Não vai chegar, mas que ele vai perder o credenciamento dele junto ao Detran, tudo, isso eu acredito que sim, vai. Entendi. Vamos lá, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Vamos seguir a pauta. Você já viu o carro adulterado de fábrica? Carro adulterado de fábrica? Não. Não. Você tá com o caso na mão, hein, que eu tô sabendo. Qual deles? Um motorzinho aí, hein? Não, isso aí
Na verdade, não é o carro que é adulterado, foi o motor, né? Nós estamos aí com um carro importado, um carro de valor expressivo, e que tudo indica que o problema da numeração de motor vem ou da concessionária ou da montadora. Muito provável da montadora. Eu fui atrás aqui conversando com alguns amigos aí do segmento e eu fiquei sabendo que tem uma série de motores que aconteceu isso. Inclusive parece que tem até um documento onde a montadora reconhece. Entendeu? Num caso desse aí, qual que é o desdobramento jurídico? Tiago, vê só, esse mesmo carro, ele tem um problema crônico de motor, ele estoura muito motor. Eu até hoje eu não sei ainda como essa montadora não foi obrigada a fazer o recall desses dois veículos. Na verdade, são 2 veículos, né, dessa empresa. Mas creio eu que o desdobramento para isso é o seguinte: a montadora vai ter que arcar, através de seus concessionários, a substituição desses motores com o conserto, né, dessa documentação toda, porque isso vai gerar gastos e ter um valor expressivo para o consumidor final. Certo. Doutor, dando sequência aqui à nossa pauta, na tua carteira de cliente, assim, a grande maioria são lojistas, né? De lojas multimarcas de veículos, né? Empresas de vistoria e outras empresas do segmento, né? Qual que é a dor assim comum que você percebe entre eles? Hoje o nosso forte lá do nosso escritório são lojas multimarcas, empresas de vistoria, locadoras de veículo, né? E algumas empresas no ramo do transporte. Hoje o que tem sido assim o sofrimento para o revendedor multimarca, tá? Algo que teria que ser bom, teria que estar fomentando o mercado, mas acabou virando uma grande bomba, que são os veículos utilizados para motoristas de aplicativo. Aí nós temos de todos os segmentos, tanto de o motorista de aplicativo que transporta passageiro e aqueles que fazem pequenas entregas. Tá? O que acontece? Pessoal do Uber, não é 99? Uber 99, Maxins, enfim, todo esse tipo de empresa. Certo. Então, o que acontece? O motorista do Uber, ele compra um carro seminovo e aí eu não sei, talvez em relação ao que ele ganha ou não sei por qual motivo seria, ele compra um veículo seminovo, ele coloca ele num uso severo, tá? Ele roda com o carro 10, 12 horas por dia e não faz manutenção. Então, o que acontece? Só que quando esse veículo quebra, quando ele dá defeito, ele vai na revenda e reclama como se fosse um consumidor final. Então ele compra um carro com 10 anos de uso e coloca para derreter 10 horas por dia. E ele não faz troca de óleo, ele não faz nada. Nós tivemos um caso esses dias aí, que o rapaz voltou para reclamar depois de 6 meses, ou já fora do prazo de garantia, ele tinha rodado 44 mil quilômetros. Hoje, já há muitos anos, né, a média de um veículo na mão de um particular, de um consumidor final... De 8 a 10 mil? 15 mil por ano. É um bom número. 15 mil por ano. Só que um Uber, ele faz isso aí em 2 meses. Então, e aí eles reclamavam como um particular. E começaram a ingressar na justiça. Hoje nós já temos aí alguns entendimentos de que o motorista do Uber, ele não pode ser considerado um consumidor final, tá? Por quê? Dentro, lógico, não é assim, eu vou fazer um paralelo, ele é um empresário do ramo de transporte. Então ele não pode ser considerado um consumidor final. Nós pegamos uma sentença esses dias na qual o juiz disse que ele é um insumidor.
Então a garantia dele, o uso dele, devido ao uso severo, tudo não pode ser considerado um uso de consumidor final. Mas as revendas têm muitos problemas com isso, porque eles, ao ingressar na justiça, eles geram custos para a revenda, custos conosco, com os escritórios de advocacia, as custas judiciais, e no começo muitos estavam aí certo do êxito. É que com o passar do tempo, os magistrados começaram a entender isso. E muitas vezes até o que é engraçado. Eu já peguei lá no nosso escritório lá, motorista de Uber, depois de rodar 10, 12, 15 mil quilômetros, reclamar que o pneu estava gasto. Ou seja, né, nós aí temos que fazer um paralelo também, aí não é só com os motoristas de aplicativos, mas com o consumidor em geral, tá? Nós temos o que é vício oculto e o que não é vício oculto. Nós temos o que é manutenção preventiva e o que é manutenção corretiva. Então, todos esses pontos, o consumidor, muitas vezes, certo de que quando foi lançado o Código de Defesa do Consumidor, ele veio numa época em que realmente o consumidor era desrespeitado, o que não acontece hoje. Então, o consumidor ele acha que ele tem direito a tudo, e não é isso. Vamos também colocar um pouco a mão na consciência. Uma pessoa que comprou um carro com 10, 12 anos de uso, isso nós já temos várias sentenças nesse sentido, não pode querer a mesma garantia de uma pessoa que compra um carro com 1, 2 anos de uso. Nós já temos aí a diferença de valor. Você compra um carro depreciado de valor, tudo. Então nós temos as peças que foram passíveis de desgaste natural. Então, isso tudo hoje os magistrados têm levado em conta e com relação ao Uber também. Mas pelo que eu vejo, parece que a garantia do veículo seminovo é maior que a do zero. Porque não é verdade? É sacanagem também, né? Thiago, nossos amigos são complicados, mas é sacanagem com eles isso aí. Thiago, nós já tivemos aí várias reuniões conversando com o pessoal do sindicato dos revendedores, das associações, tudo. E se você for ler o Código de Defesa do Consumidor, um Gol 2010 tem a mesma garantia de uma geladeira Brastemp, 0. Entendeu? Tinha que segmentar, então. Tinha que segmentar e ter aquela situação, sabe? O veículo usado, não que ele não tenha que ter garantia, ele tem que ter garantia, mas não a mesma garantia de um veículo novo. Tá? É um bem que ele já depreciou de preço, ele já teve uma utilização, ele já passou por um processo de desgaste natural, então ele não pode. O Código de Defesa do Consumidor, ele simplesmente joga todo mundo no mesmo saco, amarra e fala, é isso aí. Então, como também temos que distinguir aquela pessoa que comprou o carro, que ele sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho ele vem almoçar, enfim, faz esse trajeto, no final de semana vai com a família ao shopping, de um motorista de Uber, que ele entra no carro o horário que ele tiver vontade, né, porque o motorista de Uber ele tem essa liberdade, ele monta no carro e roda 8, 10 horas, enfim, o tempo que ele achar necessário para trazer o sustento para a família dele. Legal, ótimo, perfeito, estão trabalhando, são pessoas honestas, tudo, mas ele também tinha que ter a consciência de que ele não comprou um carro zero, e nós que utilizamos esse serviço, de vez em quando eu utilizo o Uber, eles tinham que ter uma melhor manutenção dos seus veículos. Então, mas na verdade, assim, as leis, né, a lei do consumidor, tudo isso aí, na verdade, já é para dar uma direção e a gente não tem que depender do bom senso, né? Então, assim, tem uma grande falha, assim, de quem regula isso, não é verdade? Olha, quando o Código de Defesa do Consumidor foi instituído, ele veio para disciplinar uma coisa que não tinha regra nenhuma. Então, eu até acho certo. Veio, duro, apertou, legal. Agora, vamos medir, né? Vamos rever alguns pontos para dar um equilíbrio, tá?
Ah, tudo bem, aí tem a tal da hipossuficiência, né? O advogado adora essa palavra. Não, o meu cliente ele é hipossuficiente. Então, eles têm o particular como uma pessoa que não entende nada, é um coitadinho, e muitas vezes não é bem assim. Não, que eu já vi de particular, pegar carro aí já com o motor detonado, né? Jogar 1h40 e empurrar no o pessoal que tá lá embaixo de sol e chuva, Sim, entendeu? sim. É uma coisa que muitas vezes. Ah, mas o revendedor ele é o técnico. Tá bom, ele é o técnico, eu concordo. Tá? Mas o revendedor ele não pega os 10, 20, 30, tem loja aí com 150 carros de estoque e fica andando com carro por carro para ver quais são. Olha, não, vamos ficar andando até ver. Não, muitas vezes o particular, se o hipossuficiente, na hora de trocar o carro, ele vai, ele coloca um óleo mais grosso na hora de entregar para revenda, ele manda queimar, né? Ele desliga, acontece. Luz do ABS. Do ABS, do airbag, entendeu? Ele dá um jeito de desligar a luz. E aí depois o. Duvido que o particular faz isso. Mas que você imagina, Tiagão, Chega a ser engraçado, né? se não fosse mais triste, triste por revendedor. Triste por revendedor. Você sabe que teve uma historinha que chegou lá no escritório esses dias de um caso que, passado alguns dias, a luz do airbag começou a acender. E acendeu uma vez, duas vezes, começou um problema intermitente. Isso é um bom sinal, né? Não apagaram. Não apagaram. Fizeram a gambiarra em algum outro lugar do carro. Quando o revendedor levou para a concessionária, era um carro, um seminovo mesmo, né? Não é um seminovo com 10 anos que deve marca ter usado. Era um GM, com 2, 3 anos de uso. Quando ele chegou lá, aí o chefe de oficina foi fazer os testes com o carro e viu que o carro não tinha a bolsa do airbag do motorista. Eu tô sabendo no caso do Honda que tá na tua mão aí também. Um amigo nosso da Praia Grande já notificou quem vendeu o carro e tudo. Qual Honda, Tiagão? Hã? Ou será que no GM? Ele falou Honda, Não. Eu de Honda, graças a Deus, tenho bons. lá do shopping. Não, Honda eu não tenho nenhum. O Zeca. Esse é o GM. Ele falou Honda. Não, é um GM que tá faltando a bolsa do airbag. Aí nesse caso aí como é que funciona? Vai acionar a pessoa que vendeu. Tem que acionar. Nós vamos acionar quem E entregou o qual carro. que é o entendimento? Vai saber agora. Vou saber agora. Porque, sei lá, pode ser que ele. Pode ser que o cara não saiba. Ele é o único dono? Não, não é o único. Não. Mas um caso desse aí, por exemplo, vai acionar a pessoa que vendeu. Dá para entrar outras pessoas no caso, tipo assim, puxando o fio ou não? Não, na verdade, você entra contra o primeiro, né? E o primeiro vai denunciar a lead de quem ele comprou. Entendi. Então essa história pode ir longe, hein? Pode ir longe. Complicado, né? Vamos lá. O que a gente pode dar de dicas aí pro pessoal que está acompanhando aqui o podcast para que eles não caiam em golpes? Por exemplo, golpe do anúncio clonado da OLX, que até hoje a galera cai. Ó, tem lojista que já caiu. Não vou falar o nome aqui para não ficar feio. Mas malandro. E tem, Tiagão, tem porque já passou os dois no meu escritório. Tem. Aí eles pedem sigilo, né? É. Não conta pra ninguém. O que mais? E do leilão fake? Quanto o golpe da OLX, né, quem está comprando, não aceite o pagamento em conta de terceiro. Se eu, Márcio, estou comprando do Thiago, eu tenho que pagar o carro para o Thiago. Eu não tenho que pagar o carro para o Zé. O Zé não tem nada a ver com essa situação. Então, você está comprando um carro, se certifica. Quem é o proprietário? O proprietário é o Thiago. Thiago, você é o titular do carro. Você tem a posse e a propriedade, tá? Você é o possuidor e você é o proprietário. Beleza, então estou comprando o seu carro. Após passar o carro pela cautelar, pela ECV,
na hora de fazer o cartório, faça o pagamento apenas na conta do Thiago. Não façam em conta de terceiros. Mas sabe que eu percebo assim nesse golpe? Eles contam muito com a ganância das pessoas. Porque, vamos lá, o cara tá com um carro lá anunciado, vai acima da tabela, por exemplo. Aí ele chega lá e fala pro cara, liga, fala, ó, esse carro aí todo mundo já sabe a história. Eu tenho que pagar uma dívida ali pra um funcionário meu, pra um parente, não sei o que lá. Ó, eu vou falar pra ele que o carro é tanto, mas não fala de valor com o cara. Não fala de valor com o cara, não. Chega lá, em vez do cara perguntar, não, fica quieto. Não é verdade? É assim, Thiago. O estelionato, ele é baseado nisso. Na ganância. Na ganância. Você está oferecendo uma vantagem numa situação de leilão que é muito, muito legal. Todo mundo sabe, eu tô acho que na 8ª Harley Davidson, mais ou menos, desde 2008, essas motos. Já comprei Harley de leilão. E aí, outro dia eu fui procurado por um amigo que ele queria comprar uma Harley de leilão. Beleza. Aí ele falou, já até achei as motos. Ele me veio com 5 motos. Olha, tem esses 5 leilões. Aí eu olhei e falei, olha, esse aqui é leilão fake, esse é leilão fake, esse aqui eu não compraria porque é de um estado complicado. Sobrou esses 2. Ele olhou pra mim e falou assim, porra, mas aí você tá acabando o caminho comigo. Eu falei, por quê? Ele falou, tu só deixou as mais caras. Eu falei, não, eu te deixei as que você vai mandar o lance, vai comprar e vai receber o bem e a documentação. Então, o estelionato é baseado nisso, né? Você tem que adoçar alguém para dar a pancada nele. Não existe estelionatário feio, mal educado, mal vestido, grosso. Então, são as pessoas que falem mal, não, eles são pessoas que falam bem. Então, no da OLX é isso. Mas não tem história, não tem milagre. Você não vai comprar um carro de 50 por 30. Você vai comprar por 42. Você vai comprar fazendo um excelente negócio por 39. Mas não vai comprar por 25. Tem um amigo nosso, lojista, que clonaram o anúncio dele, né? Aí ele levou na vistoria, fez a vistoria lá, tal, foi pro cartório. Aí chegou na hora lá o carro dele, né? Aí a pessoa falou, ó, já paguei, pode preencher, pode assinar. E falou, pagou pra quem? Não, tu não me pagou? Não, mas paguei já pro fulano. Que fulano? Não, o carro é meu. O que aconteceu? O cara não preencheu o recibo. Não preencheu o recibo. Né? Falou, não, tu não me pagou, não vou te dar o carro. Né? Só que a pessoa fez um boletim de ocorrência e o delegado colocou o carro com bloqueio de estelionato. Demorou 6 meses para resolver isso aí. Sim. Eu já peguei um caso semelhante. Mas qual que é o entendimento do delegado? Ele quer saber se o proprietário do veículo não faz parte da quadrilha? Seria isso? Hoje nós já estamos... esse golpe ele veio tão reiteradamente que hoje nós já estamos numa situação bem mais branda. Mas no começo, vou te falar que tinham algumas autoridades policiais que faziam essa tramitação mesmo, esse bloqueio, para ver se não havia um conluio entre o golpista e o vendedor. Caramba, Márcio, esse golpe aí eu vou te falar que eu sei que ele acontece desde 2016, meu. Já tem 7 e vai para 8 anos. A galera cai ainda. Tinha uma época que ele tava mais na moda, né? Hoje não tá tão mais assim em evidência. Mas estão sendo mais seletivo com ele, né? Sempre, né? É o que todo mundo diz. Todo dia acorda um tonto e um esperto. Quando eles se encontram, dá negócio. É mais ou menos por aí. Ai. Então, tá lá. Sabe outra coisa que eu vejo assim também? Eu já vi esse golpe acontecer várias vezes. E na vistoria a gente já ajudou algumas pessoas a não caírem. Porque a gente já vê o texto ali, né? Entendeu? Então quando a pessoa chega falando, uma dica. Agora eu vou dar uma dica para você que está acompanhando aqui o nosso podcast. A vistoria, um golpe desse, ela não vai impedir nada. Não é verdade? Não vai. Porque ela tá falando do veículo. Então assim, se o carro do cara for bom, vai chegar lá,
vai periciar o carro, ou vai fazer o laudo ECV pro Detran, vai Ok. aprovar, certo? Aí você acha que tá se livrando desse tipo de golpe. Não. O que é o legal a pessoa fazer? Tá vendendo pra um terceiro que não conhece, tá já sentindo alguma coisa estranha no ar, chega na empresa e fala. Porque quem tá no dia a dia tá cansado de ver isso acontecer. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue dar um toque para a Não pessoa, dar uma orientar. direção, entendeu? Para ela conseguir ali, ó, ficar de orelha em pé e não cair na furada, não é Sim. verdade? Então, assim, chegou na vistoria, fala mais com o pessoal. Não tem segredo lá, não é verdade? Faz de conta que tá no confessionário com o padre. Fala tudo. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. E assim, eu particularmente, tá? Evitaria, para quem vai fazer a aquisição de um veículo do particular, eu evitaria fazer pagamento em conta de terceiro, bem como comprar carro que não está em nome do legítimo proprietário. Tá? Então vamos lá. Você é o Thiago, o carro está no seu nome? Bom, beleza, então vou pagar na conta do Thiago. Ah, não, o carro é do meu primo, o carro é de não sei quem, mano. Traga o seu primo aqui, Em então. hipótese alguma, pague em conta de terceiros. Eu não aconselho. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. É muito comum também com os nossos amigos lojistas, né? Procuração. O que você acha de procuração? Procuração foi um monstro criado na pandemia. Ah, Tá? A procuração foi um monstro criado na pandemia. Foi criado por quê? Detran, fechado, enfim, a transferência da titularidade se tornou mais difícil, os documentos demoravam para sair, tudo, e aí criaram essa situação da procuração. Vejo muito revendedor, trabalho com vários, vejo muitos fazerem isso, tá? Em muitos casos, eu falo, olha, não, eu faço a consulta da maioria dos veículos adquiridos pelos meus clientes, muitos aconselham a não comprar por procuração. Tá? Eu não vejo a procuração com bons olhos. Eu acho que, inclusive, ela dentro de bem pouco tempo ela vai acabar. Nós estamos falando da procuração particular, tá? Que hoje é a moda, né? Que todo mundo faz. Existem as procurações públicas. Aí é uma outra situação, né? Quando a pessoa muitas vezes está indo embora do país. indo embora do país, tudo, ela nomeia o irmão, o procurador, faz uma procuração no cartório, tudo é outra situação. Essa procuração pública criada na pandemia, eu acho que é uma situação que com o tempo ela tende a acabar. Então, o lojista que, ou particular, que ele continua habituado ali a trabalhar com a procuração, ele está procurando o problema, então, né? Tá procurando problema. E vai encontrar, né? Provavelmente, Já, né? vai. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já chegando na parte final do nosso primeiro episódio aqui do Papo Forte. Você fornece para essa galera de loja uma pesquisa completa, né? Com algumas informações que não costumam vir numa cautelar, né? Aham, Então, na verdade, ela seria meio que um complemento de uma cautelar. Na verdade, certo. fala um pouquinho sobre essa pesquisa aí. Vamos lá, Thiago. O porquê que eu criei ela, tá? Na verdade, eu não analiso o automóvel. Para mim, eu não quero saber se o revendedor está comprando um Mercedes, um Jaguar, um Gol ou um Fusca. Eu analiso o vendedor do automóvel. O que aconteceu? Nós estamos aí, nesse tempo todo, trabalhando para uma série de revendas e eu já discuti isso na faculdade com o professor. Como é que você, para vender um terreninho lá no interiorzinho que custa 50 mil reais, você tem que tirar uma série de certidões e para vender uma Ferrari você simplesmente dá a chave na mão do vendedor para o comprador. É uma coisa assim. E com a justiça se aprimorando cada vez mais, o digital batendo aí na porta de todo mundo, atropelando os processos digitais, tudo, começou a acontecer muito carro com bloqueio Renajude. Tá? O que acontece? Hoje o juiz ele bloqueia um carro da mesa dele. Ele aperta uma tecla lá e bloqueia o carro.
E aí um dos nossos clientes aí de maior força aqui em Santos, ele teve 3 bloqueios Renajude no mesmo ano, todos de carros seminovos. E nós conversando, ele falou, meu, tu tem que dar um jeito de bloquear isso, de me arrumar uma ferramenta para que eu possa não ter tanto prejuízo. E aí eu bolei uma pesquisa na qual nós analisamos o vendedor do automóvel. Então, é passado para o meu escritório uma cópia do documento do carro e através do CPF do cliente nós emitimos as certidões. Certidões básicas do cliente. Tribunal de Justiça, TRF3, que é o federal, Tribunal de Justiça, o TRT2, que é os trabalhistas, TRT15, para abranger o estado todo, e a CNDT. E quando é CNPJ, nós também fazemos falência. Para quê? Para que nós possamos saber quem está vendendo o carro, quais são os processos que ele tem no nome e se esses processos poderiam levar o carro a um bloqueio. Porque tem muito aquela historinha, sabe? Não, que nada. Transfere aí que daí não bloqueia. Não, isso é lenda. Tá? Você transferiu, mas você já tem uma condenação, tá? Uma condenação que eu digo em pecúnia, nós estamos falando em grana, não é prisão. Você tem aquela condenação, o juiz pode falar que você fraudou, uma fraude de execução, uma fraude contra credores e cancelar essa venda, inclusive, em prol do teu credor. Então, essa pesquisa nós fizemos para isso. Hoje mesmo ainda, que aí nós temos lá também o nosso verde, amarelo, vermelho, né? E nós, hoje ainda reprovei uma. Por quê? Porque o vendedor, ele tinha uma série de ações trabalhistas, que essas são as mais perigosas. Os vendedores te adoram, né? Os vendedores me adoram. No começo eles não gostavam. Aí depois nós conscientizamos que cada carro bloqueado no pátio da loja é um carro a menos que ele tem para vender. E aí eles tomaram essa consciência. Então veio uma série de trabalhistas, eu liguei para o revendedor e falei, olha, estou mandando reprovado por causa dessas trabalhistas. Era um carro caro, nós estamos falando de um Mercedes, e a probabilidade de cair uma penhora, um Renajude naquele carro era grande. E aí o revendedor não comprou. Já peguei um caso que foi bastante engraçado, que a mesma pessoa levou o carro em 3 lojas e as 3 lojas eram minhas clientes. Então eu reprovei o mesmo carro 3 vezes. Então você vê que a pessoa está querendo muitas vezes se desfazer do patrimônio com medo de perder por causa de ser devedor de uma ação. Depois me passa a placa desse carro pra gente levantar quem foi que comprou e dar essa boa notícia pra ele. Não, o revendedor, até conversei com ele falou, não, Márcio, pelo que você está falando, é melhor eu não comprar. E já peguei também o cliente que ficou bravo comigo. Você estragou o meu negócio, eu estava vendendo o meu carro. Pensando na B.O. que ele estava vendendo ali, né? Falei, é muito simples, o senhor pague sua dívida e meu cliente compra o seu carro. Ah, é complicado. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta assim, né? O que acontece? O pessoal está acostumado a procurar o advogado na hora do problema, né? Porém, você faz um trabalho com os teus clientes, que é um trabalho assim, vou colocar que é uma assessoria, né? Para minimizar que eles tenham essas dores de cabeça futuras, certo? Fala um pouco mais sobre esse trabalho aí e o quanto ele é importante para o empresário também. Na verdade, é um preventivo, né? Hoje, só nessa parte das pesquisas, eu tenho 3 advogadas fazendo para as lojas e eu tenho mais outras 4 advogadas que trabalham conosco para fazer todo o nosso contencioso e o nosso preventivo. Eu mesmo, falar que eu sento para fazer uma petição, não sento. Meu negócio é dar assessoria às lojas. Então, nós estamos sempre dentro das lojas.
eu visito aí, até você, meu companheiro de visita em loja, eu visito as lojas aí, pelo menos 2 vezes por mês eu estou em todas as lojas. Por quê? Para nós conseguirmos acertar as arestas da loja, olhar os contratos de venda, ver o que pode ser melhorado. Sim, levar a experiência de uma loja para outra. Olha, isso deu certo aqui, vamos levar para as demais, tá? Olha, isso aqui tá dando errado, vamos mudar. Outro dia fui para Curitiba visitar uma loja de Curitiba. O cara tem uma loja fantástica, uma loja imensa. Falei, pô, peguei a minha sócia numa sexta-feira, fomos para Curitiba visitar a loja do cara. Por quê? Porque são experiências que nós vamos ter com os revendedores de lá, que eu vou trazer para os revendedores daqui. Amanhã mesmo eu vou estar fazendo visita em lojas de São Paulo. Por quê? Porque tem coisa nova acontecendo nas lojas todos os dias. Isso em tudo. É na compra, é na venda, é no atendimento, é no pós-venda. Então nós estamos sempre buscando essas informações para levar para as lojas, né? E manter um padrão bom para que elas diminuam o seu contencioso. E isso tudo até teve uma situação que eu fui com você numa feira, depois nós fomos num seminário de cautelar, de empresas de ECV. Verdade, lá do Paulo, da Boticário. Exatamente. Então nós estamos muito bom, né? Muito bom. Sempre procurando aprender para levar para o revendedor, para levar para o nosso cliente, para quem não é nosso cliente, uma forma dele estar aí se prevenindo, melhorando, e para poder vender mais, para poder fomentar esse mercado aí que é fantástico, que é do ramo do automóvel. É legal, quanto mais a gente vai fomentando a informação útil, né? A gente vai elevando o nível do mercado, né? Exatamente. E vai ficando uma competitividade cada vez mais elevada. Exatamente, vai aumentando o nível. É isso aí, o doutor Márcio Requejo. Eu acho que nós zeramos a nossa pauta aqui inicial. Tem alguma outra demanda que você acha que a gente está deixando passar aqui? Tem muita coisa que a gente não está falando, mas... Se a gente for falar tudo, talvez lá para sexta-feira, às 10 da noite. Aí vai ser um filme, né? A gente vai ter que fazer um filme aí. Isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Primeiro episódio da nova temporada do Papo Forte, com o nosso entrevistado, Márcio Requejo. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, espero que você tenha gostado. Quiser dar um recado aí para o nosso web espectador, você fica à vontade. Pessoal, tomem cuidado com a aquisição de novos veículos e bola para frente. Vamos embora. O mercado está meio desaquecido, mas vai melhorar. O negócio é acreditar. Isso aí, acreditar sempre. Na próxima semana, segundo episódio do Papo Forte. Vamos acreditar.